Maravilha, então vamos dar início ao Absolvendo o Contest de hoje. Um contest novamente com questões interessantes, eu como sempre destaco, eu gosto dos contests do Netcode, tem muita coisa interessante. Esse foi um contest que eu particularmente não fui muito bem, acabei me embananando aqui, eu explico para vocês exatamente os pontos onde eu me compliquei, que é bem natural, alguns de vocês vão se identificar com as confusões que eu fiz aqui, até parecido com o que o colega relatou no contest passado. E tivemos aí esse ranking aqui do pessoal que se identificou enquanto brasileiro, né, o que eu uso para computar o ranking da disciplina. Temos aí colegas da disciplina aqui, o Enzo, o João, eu estou aqui. Temos aqui também o Guilherme e o Thaleson, e vai descendo aí mais alguns que eu reconheço de vista, outros não. Então são questões que não eram muito difíceis de entender, né, mas que demandavam um certo cuidado na codificação. E a gente vai discutir elas agora, e aí, aquela dinâmica que a gente está acostumado a fazer, né? Quem porventura tentou aquele problema e não acertou, ou acertou e acha que usou um mecanismo muito complicado e quer entender de repente uma outra forma de fazer, por favor se manifeste levantando a mão ou pelo chat, tá? Vamos começar pela questão A, uma questão bem interessante, né? Que você tem aqui duas rotinas aí de duas pessoas, o Takahashi e o Aoki, que costumam ser os personagens aí das questões do Etcode, e o Takahashi levanta exatamente B minutos depois das A horas, né? Então aqui o A vai te dar a hora que ele acorda e B quantos minutos depois ele acordou. Já o Aoki vai acordar 10 minutos depois da hora C, só que é 10 minutos e 1 segundo. Esse 1 segundo aqui é o suficiente para fazer com que sempre haja um desempate, né? Não tem ninguém que vai acordar exatamente no mesmo tempo que o outro, né? Então um dos dois vai acordar mais cedo. Se for o Takahashi, você imprima Takahashi, caso contrário, você imprime a Aoki, né? Então essa é uma questão bem interessante porque, embora ela seja simples, a depender da abordagem que você escolheu, você pode se complicar bastante, escrever uma quantidade substancial de if e ainda, lá no fim das contas, acabar tomando ainda um WA. Quando eu passo essas questões de tempo aí pro pessoal de APC, eles costumam fazer isso, né? Eles tentam várias combinações de if, comparando primeiro as horas, aí a depender das horas eles comparam os minutos, aí depende da hora compara os segundos. É uma abordagem que pode dar certo, mas você vai escrever muito código, ainda correndo o risco de esquecer aí, de repente uma combinação aí de condições e acabar tomando um WA, né? Então, o conselho que eu dou para eles é o que eu fiz aqui imediatamente quando eu li esse problema, é fazer uma conversão dessas unidades de tempo para a menor unidade de tempo possível, para que todos fiquem nessa menor unidade de tempo e a comparação fica direta, né? Então, eu escrevi aqui A horas e B minutos como 3.600 vezes A, né, que uma hora tem 3.600 segundos, né, 60 ao quadrado, e o B vezes 60. Então isso era o tempo desde as 0 horas até a hora que o Takahashi acorda, né? E fiz a mesma coisa aqui, multiplicando o D por 60, o C por 360, somando 1. Aí depois fazia a comparação. O menor dos dois é quem acordou mais cedo, né? Então, se esse valor for menor que o outro, era o Takahashi, caso contrário, imprimia a OK. Alguém teve alguma dificuldade com a questão A, pessoal? Quer se manifestar? Tentou escrever essa sequência de ifs aí, deu certo? Não deu? Bem, olhando aqui no Teams, nenhuma manifestação até o momento. Então vamos passar para a questão B, caso alguém queira ainda comentar A, está em aberto ainda, tá? Fiquem à vontade para se manifestar. O problema B é de um enunciado bastante simples, né? Você tem uma sequência de n inteiros A1, A2, AN, e você quer encontrar o menor inteiro não negativo que não pertence à sequência. Então aqui de novo, uma questão que não é difícil, mas você pode eventualmente tentar um caminho mais longo, que também vai dar certo, mas você só vai escrever mais código aqui no caso, né? Então, uma possibilidade é você fazer uma solução quadrática, porque a quantidade de elementos é pequena, vai até 2000, você tem garantia que eles são inteiros não negativos, então o que você pode fazer? Sequencialmente passar de 0 até 2001, só tomar esse cuidado caso você queira fazer dessa maneira quadrática, fazer o segundo laço variando de 0 até 2001, e para cada candidato à resposta, você verifica em toda a sequência A para ver se ele não está lá presente pelo menos uma vez. Então você pode fazer isso. Vai dar uma rotina quadrática, vai demorar um pouquinho mais para executar, mas vai dar certo, né? Então, por exemplo, você começa no 0, encontrou o 0. Então passo para o 1, encontrei 1. Passo para o 2, encontrei o 2. Passo para o 3, encontrei o 3. Quando eu não encontro o 4, a resposta. Você pode acelerar esse processo quadrático para um n log n, inserindo de antemão todos esses elementos em um set. Foi o que eu fiz. Bota tudo dentro de um set. Você precisa só ter uma cópia de cada para saber se ele aparece ou não. Aí você faz um laço variando de 0 até 2001. Eu exageradamente botei 3000 na preguiça de digitar. E
para cada valor sequencial, você usa o método count no set para saber se ele está presente ou não. Dá para fazer linear, né? Se você, como os valores estão no range aqui razoável, você pode fazer um vetor estático, onde você marca se apareceu ou não o valor que ocupa o índice I, né? Aí você pode fazer essa consulta em O1, aí passa a ser linear. É outra maneira de fazer a mesma coisa, mas eu balanceei a complexidade com a facilidade de escrever o código, declarar o set e depois comparar com a condição foi bem rápido de escrever e foi o caminho que eu segui, mas tem essas três alternativas, todas as três, eventualmente daria certo. Alguém tem também algum comentário, alguma observação a fazer a respeito do problema B? Deixa eu olhar aqui rapidinho de novo na classificação. Acho que a maior parte das pessoas que fez questões fez as duas primeiras, né? Eu acho que a gente não tem um caso de alguém que fez. Ah, não, temos sim. Alguns fizeram a B sem acertar A e vice-versa, né? Então, se for um caso de algum de vocês aqui, os logins eu não estou reconhecendo, acredito que não são estudantes da disciplina. Mas se alguém aqui da disciplina quiser se manifestar, por favor. Não precisa ter vergonha, não precisa ter nada, é bom esclarecer as dúvidas, né? Sim. Quem foi que falou comigo? Perdão? Oi, Ítalo, bom dia, pode falar. Sim. Uhum. É exatamente o que eu fiz, ô Ítalo. Deixa eu exibir aqui meu código. Foi o que eu fiz, eu converti tudo para segundos justamente para não tentar escrever as condicionais, né? Porque quando você fica comparando essas questões de hora, minuto, segundo com condicionais, mas que eu não quero resultados. Você pode eventualmente esquecer, né? Uma combinação de resultados que... Eu tô pegando todo mundo, eu quero só os meus. Deixa eu pegar aqui, Ítalo, que eu vou te mostrar que eu fiz exatamente isso, então a gente pode discutir a partir aqui do meu código, tá vendo? Eu fiz a leitura das quatro variáveis, o Takahashi acorda na hora A, então hora A vezes 3.600 e com B minutos, né? Cada minuto tem 60 segundos. Então, em segundos, essa representação que significa que se você considerar 0 horas mesmo, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, aqui é quantos segundos se passaram desde a 0 hora para que o Takahashi acordasse. E aqui no caso do Aoki, eu já tinha usado lá, acabei usando o K aqui, 60 vezes D, 3.600 vezes C, e o mais 1, que é o segundo extra que diz lá no texto do problema. Aí com essas duas conversões eu faço a comparação aqui. Se o Takahashi acordou antes do Aoki, primo ele, caso contrário, o Aoki. Você ficou só em um teste case, ou Ítalo? Um só? Você se importa se eu abrir seu código? Eu fiquei curioso que de repente a gente consegue... Qual é o seu... Ítalo underline. Deixa eu procurar ele aqui. Você... Ah, perfeito, tá aqui, ó. Achei Ítalo, perdão. Depois passou, né? Ah, entendi. Ah, exatamente, ó. Deu exatamente um WA. Agora que acabou o contest, você pode ver que foi um test case. Às vezes o nome test case dá para ter uma ideia. Isso aqui foi um test case que o pessoal lá produziu ele manualmente, né? Ele fez questão de botar aquela condição especial para testar o seu código, né? Vamos olhar a sequência de condições que você tinha colocado. Você converteu o A para segundos, perfeito, o C para segundos também em horas, né? Aí você pegou a sua condição, você pegou a hora que ele acordou e descontou 60 segundos, né? Ou a quantidade de segundos, né? E na verdade ele acorda depois, né? Se você botar aqui o positivo, passa o Ítalo. Aqui na leitura do texto, eu também, mas eu fiquei com essa mesma impressão quando ele a segunda vez é que eu vi que era uma soma, porque eu fiquei com a impressão que ele acordava antes, né? Aquela hora, tantos minutos antes, né? Então o seu código está correto, é só porque aqui você, como você voltou para trás, tem um caso específico que vai quebrar aqui. Teria que pegar exatamente qual é o caso que quebra. Talvez se os dois acordarem a 0 horas, vamos pensar a 0 horas e cada um com um minuto, aí ia dar menos 60 aqui e aqui menos 60 mais um ia dar menos 59, né? Exatamente, e 60 menor que menos 59 seria, só que esse aqui acorda mais cedo, porque na verdade é pra frente, né, que tem que fazer a conta. Eu acho que 0 hora talvez seja o que deu errado, viu, o Ítalo? Não sei se eu tô fazendo as contas certas de cabeça, mas era só o positivo aqui. E, e eu não sei você, mas eu fico muito chateado. Eu acho que você tem a mesma sina que eu tenho, talvez, que é errar certo demais. Porque se você erra e dá metade W aqui, você já desconfia e procura alguma coisa, né? Mas passa e fica faltando um test case é brincadeira, né?
Aí realmente fica, você fala, não é possível que eu tô, o que que eu tô errando aqui, né? Eu acho mais difícil me localizar meu erro quando a quantidade de W é muito pequena, porque o que tá errando é muito sutil, né? E é engraçado que mesmo você ter interpretado dessa maneira, passou em praticamente todos, né? Se não tivesse, se fosse tudo randômico, de repente você tinha tomado a C. Interessante. Maravilha, Ítalo. Muito obrigado pela sua participação. Se alguém quiser se manifestar sobre o problema A ou B também, temos aqui mais uma do Daniel. Bom dia, Daniel. Pode falar. Isso. No seu caso, não, Daniel. Você pode não ignorar os segundos aqui no seguinte aspecto, porque o segundo só entrou nessa questão para evitar o empate, né? Então, quando você faz essa condição aqui se você tivesse eventualmente um empate favorecendo o Takahashi, então já estaria resolvido, né? Então, como ele sempre vai acordar um segundo depois desse daqui, mesmo no caso de empate, mesmo que você não contemple aqui, ao usar menor ou igual aqui, você resolveria, né? Mas se porventura tivesse quantidade de segundos aí variáveis para ambos, aí seria necessário uniformizar, tá? Então eu imagino que o seu código AC deve ter botado menor igual aqui, né? Onde é que eu botei só menor. Então foi exatamente isso, que você contemplou essa diferençazinha aqui mínima, né? Que só ele tinha esse segundo a mais. Excelente. Obrigado, Daniel, pela participação também. Sigamos adiante. Continuem abertas aí participações sobre os problemas que a gente está comentando ou já comentou, tá? Vamos para o problema C. E esse problema C aqui foi um dos que eu me embananei. Perdi um tempo grande nesse problema aqui porque eu fiz uma primeira codificação, realmente estava errado o código, e eu fui construir um test case para ver porque o código estava errado. Só que eu construí errado o test case. O test case que eu construí era para dar não, e aí o meu código estava dando sim, eu falei, realmente, achei um que quebra o meu código. Aí comecei a pensar em uma solução que poderia eventualmente passar, e quando eu modifiquei a implementação e a abordagem, continuava dando sim no meu test case. Eu fiquei doido, eu falei, não é possível, eu mudei de abordagem, está dando errado ainda, e fiquei procurando erro no código o tempo todinho lá, tentando achar o que está diferente, modificando lá. Aí quando eu terminei de bater cabeça, no fim das contas, acho que eu cheguei a tomar 2 WA, não foi nem só um, quer ver? Cadê isso aqui? É o rank que ainda não atualizou. Deixa eu pegar aqui meus resultados. Acho que ia chegar a 2 WA nessa questão. Exatamente, eu tomei um TLE na primeira porque eu fiz uma implementação da DFS e esqueci de marcar os vértices já visitados e a coisa complicou. Aí eu falei, não, vou fazer aqui de uma maneira que me pareceu que daria certo, mas realmente foi uma falha de interpretação da minha parte do WA. E depois eu fiquei batendo cabeça até escrever esse código AC aqui e testar ele. Eu testava e não passava nesse meu test case. Quando eu fui ver, o test case de fato dava sim, eu que tinha interpretado errado. Então construí mal um test case que ficou me fazendo perder muito tempo. Então eu fiz a coisa certa, né? Procurar um código um teste que quebrar meu código para tentar interpretá-lo. O teste que eu pensei realmente era uma condição que eu não contemplava nenhuma das duas soluções erradas. Na solução errada, na verdade, na TLE contemplaria, mas não passaria. Mas não conseguia entender porque não estava passando no código certo, né? E na verdade o teste estava errado. Acontece, né? Se eu tivesse passeado no teste certo, eu não tinha perdido tanto tempo, né? Mas qual a ideia? Aqui você tem duas sequências, achei esse problema muito legal, muito interessante. Sequências de mesmo tamanho, A e B. Você quer construir uma sequência que a cada posição I você vai escolher ou AI ou BI. E a depender de como você fizer essa escolha, você vai ter uma sequência válida desde que você respeite essa restrição. Elementos consecutivos na sequência têm que estar distantes entre si, no máximo K unidades, né? Então, em valor absoluto, a diferença entre eles sem ser K unidades. Então, a primeira leitura, a gente lê muito rápido, tem que tomar cuidado. A primeira leitura eu imaginei que essas sequências estivessem ordenadas, mas de fato não tem nada dizendo aqui que a sequência A e a B estão ordenadas, e quando você olha mais para baixo, realmente tem aí sequências que não tem nenhuma ordenação subjacente a elas, né? Então, a primeira ideia que eu tive é que eu montasse um grafo onde cada elemento vai estar ligado no máximo a 2, né? 0, 1 ou 2, que são os próximos elementos da sequência. O A1 pode estar ligado ao A2 ou ao AB2 e assim por diante. Fazer uma travessia por profundidade. Se eventualmente eu alcançasse nessa travessia ou AN ou BN, isso significava que tinha solução. Codifiquei isso por algum motivo, deu TLE. Então falhou minha codificação aí de alguma maneira. Eu imagino que eu esqueci de marcar aí os vértices já visitados para que a travessia não volte para trás e fique fazendo por backtracking tudo, aí realmente estaria um negócio exponencial. Eu imagino que foi isso, né? Mas para não perder tempo, eu pensei, não, vou fazer uma coisa linear aqui
porque os limites são grandes, né? Então, o que eu fiz? Fiz uma projeção. A partir do AI, eu pegava, olhava o próximo AI mais um, né? A partir do A1 eu olhava o A2 e o B2 e olhava, bem, se a distância fosse menor do que a condição, eu marcava vezes, olha, eu consigo chegar aqui. Aí legal, fui fazendo isso e fui projetando. Se eu conseguisse chegar no AN ou no BN, eu terminava, aí foi o código WA. Aí foi a bobeira porque, embora a minha ideia de projetar para frente estivesse correta, eu estava fazendo isso para ambas, então às vezes eu conseguia uma combinação que eu realmente chegaria nos dois, mas não por uma sequência, uma combinação válida, né? Então realmente quebrou o código. Aí foi quando eu voltei para a ideia original de grafos e falei, olha, como minha DFS deu errado, eu vou fazer uma BFS, até porque eu tenho mais hábito de fazer BFS do que DFS. Tenho certeza que vai rodar em tempo linear. Então fiz uma travessia em largura, nesse mesmo gráfico que eu falei, né? Onde cada vértice são esses dois elementos, né? E cada vértice é um elemento de uma das duas sequências e ele tem conexões com mais outros dois. E se chegar no final, de fato, a sequência tem saída. Aí com a BFS passou. Mas eu acho que com a DFS foi alguma besteirinha, algum if, alguma marcação que eu acabei não fazendo e que complicou aí o meu código. Eu vou olhar depois, era para ter passado, mas deu TLE. Porque a BFS passou e a DFS e a BFS ambas têm a mesma complexidade, né? É linear no número de vértices mais arestas. É para ter passado. Alguém fez com DFS só para me dar essa confirmação? Que eu tinha pensado certo, mas só implementei errado? Ou alguém nem usou ideia de grafo, fez de uma maneira diferente, quer comentar aí, por favor, se manifeste. Tivemos alguns colegas que acertaram o problema C aqui no contest. Deixa eu mostrar aqui para vocês a solução AC e depois eu até mostrar as WA também para a gente ver as besteiras que eu estava codificando aqui. Então, ó. Quem foi que fez com DP? O Yuri? Ô Enzo, perdão, quem tá com o Yuri tá com a mão levantada. Ô Enzo, você fez com DP? Como é que foi a sua DP? Você escreveu o estado e as transições como? Entendi. Ah, perfeito. Então foi na linha da minha segunda solução errada que minha falha foi ter não botado esse segundo parâmetro, né? Que era a origem que permitiu chegar ali, né? Então o seu código deve ter parecido com esse daqui, imagino eu. Que é uma coisa dessa natureza, né? Só que aqui você guardava no parâmetro quem foi que permitiu você chegar lá, né? Entendi. Então realmente eu não, de novo, a ideia não estava ruim, mas a execução falhou em levar em consideração que a origem era importante, né? Interessante. Legal isso. Depois eu vou até fazer. É legal consertar esses códigos, mesmo que eu tenha conseguido um AC, né? Justamente para ver onde é que eu falhei no raciocínio, onde é que eu falhei na implementação, para poder acertar, né? O código com BFS foi esse daqui, ó. No fim das contas, é uma BFS sem muito segredo, né? Fica até um pouco redundante, porque eu quis marcar num set os estados que eu já cheguei, para não ter perigo de voltar para trás, né? Mas até overkill, acho que dá para fazer sem. Vamos ver a participação do. Obrigado, Enzo, pela participação. Vamos conversar com o Yuri. Bom dia, Yuri. Pode falar. Uhum. Isso. Entendi. Isso. 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 Iwa. Isso. Entendi. É, é, o seu caso, Yuri, deve ser exatamente o mesmo caso desse meu código errado aqui, porque eu fiz no sentido ascendente, mas o que você fez foi no sentido descendente, né? De você olhou para os últimos e pensou, bem, estando aqui, quem foi que pode ter me trazido para cá? Que é o reverso dessa ideia, né? Isso aqui é o que a gente chama de forward, né? Depende do sentido para frente, você pega um estado e projeta ele para diante, né? Mas você fez no sentido inverso, eu também tomei WA, a quantidade de WA é até grande, imagina que deve ter tomado o mesmo tanto, porque a gente pensou do mesmo jeito, foram 7, tá vendo? Agora tem um nome. Aqui é só numerado, não vai dar exatamente para saber, né? Mas um ponto aqui a gente tem que construir um test case. Aí, o que eu construí que eu falei para você foi o problema que eu construí um test case para quebrar isso aqui no fim das contas. Eu construí mal o test case, né? A gente tem que ter uma situação onde a gente poderia ter eventualmente chegado naquele elemento, mas você chegou via o A
E você pensa, bem, eu poderia chegar aqui pelo B e isso faz diferença. Esse é o ponto principal, né? Assim de cabeça eu não sei te dizer porque o teste que eu construí deu errado, né, na prova. Mas eu vou construir um teste que quebre isso aqui pra gente pra entender. Porque eu fiquei que nem você na primeira impressão que eu te falei, não, mas isso deveria ter funcionado, né? O Enzo acabou de falar pra gente que ele usou esse parâmetro de marcar a origem, que fez a diferença, então foi o que faltou de fato pra gente, mas construir um teste pequeno, numérico mesmo, que viola isso, vai ser, eu acho, um exercício interessante para nós dois, ô Yuri. Se eu achar, eu te passo e caso você encontre, você me passa também. Tranquilo? Eu realmente. Vai ser uma situação mais específica. No caso geral, como você viu, né? É o meu caso e o seu. Essa estratégia não é todo ruim, né? Dos 30 test cases passa em 23, né? Mas tem 7 em particular aí que tem a propriedade que vai nos permitir não acontecer isso, né? Deixa eu passar aqui para a próxima participação, o André Macedo. Bom dia, André. Isso. Uhum. 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 Isso. Você me passa seu. Deixa eu olhar o código aqui. Eu entendi em linhas gerais que você falou, mas eu acho que a gente olhando o código fica mais fácil de tentar fazer algum tipo de análise. Qual é seu usuário? MR deixa eu passar estendido aqui. Não, mas não tem problema não. A linguagem nesse caso acho que não vai ser o que vai atrapalhar a gente não. Não, mas na hora que tá escrevendo o contexto, rapaz, não dá pra deixar o código bonito não, né? MR Alves. Deixa eu procurar. Acho que passou aqui agora. Tá aqui. Foi a questão C. Aqui na verdade. Deixa eu olhar que é mais recente que dentre as que você tentou. Tá ok. Que você tá fazendo só a leitura da entrada, né? Então aqui você está fazendo o seu array, né? Você está fazendo a diferença de valor absoluto entre o A e o próximo B, o B e o próximo A, o B e o próximo B. Legal. Aí você está adicionando essas diferenças dentro da. Aqui, aí você pega a distância. Aqui então vai ser o menor dentre eles. Se o menor é em valor absoluto, né? Já você tirou lá em cima, então pode fazer a comparação direta com K. Ok. Aí você pega. Agora você está comparando se esse aqui é igual ao T1 ou ao T2, ou seja, está vendo se ele veio do A, né? No X você adiciona o A.get, o que você quer que você saber exatamente quem foi o elemento, né? Que você chegou. Uhum. Ok, você está contando aí se o tamanho dos elementos que você, porque você está identificando elementos que podem ter produzido a sequência, no fim das contas, você vai construindo a sequência, né? E agora, eu não sei essas condicionais aqui estão me confundindo um pouco. Eu já vou tentar traduzi-las, mas a princípio, porque para cada o seu laço aqui. Uhum. Porque a minha dúvida, sabe qual é? É que quando você está fazendo seu laço, você vai inserir, para cada rodada do laço, você vai inserir ao menos um ponto X, não é isso? Que são n menos 1. Então a sua sequência teria n menos 1 elementos, né? E aí no final eu acho que você está botando mais um
para completar a sequência e ficar do tamanho certo, né? Eu acho que o ponto é que você pode ter problema aqui porque que você está adicionando esse ponto final incondicionalmente a partir da distância, né? Porque essa distância que você calculou para o i é em relação ao ponto anterior. Não, é em relação ao próximo, né? Estranho. Teria que ver, porque o x, isso aqui dá certo é o quê? Agora eu não entendi porque você botou o n exatamente igual a 1. Isso. É que se a sequência tivesse um elemento só. Para ver se vai diminuindo, né? Engraçado, eu entendi sua ideia, mas porque ela quebrou, deu 3 WO. Foi melhor do que a que eu tentei com um colega, né? Você foi adicionando. Uhum. Isso. Uhum. Aqui, infelizmente, ele não usou aquele negócio de botar os nomes que a gente às vezes fica sabendo qual é o tipo de WA, né? Foi o 0 e o 2, os primeiros test cases, né? Que foram construídos fora os exemplos. Interessante sua abordagem. Eu estou um pouco ressabiado só com essa adição final aqui, mas é mais questão de como o código foi escrito. E eu não, e eu estou vendo que você está fazendo sempre aos pares e se a distância entre os pares dá certo, ok, mas qual é a relação disso com o par que ficou para trás, né? Talvez tenha alguma coisa que ele está passando aqui para a gente. Talvez você conseguiu meu pensamento é esse, talvez esteja correto aqui, mas a gente tem que avaliar. Imagine que do 0 para o 1 você conseguiu indo do A para o B. Do 1 para o 2 você consegue também, desde que você vá do B para o A. Mas como, perdão, no primeiro foi do A do B, e no segundo também você consegue no mesmo sentido, do A para o B. Então do 0 para o 1 você pega o elemento do A e chega até o do B, e do 1 para o 2 você teria que de novo pegar o A até para o B, só que você não consegue vir lá do começo para o A. Aí você entendeu o que está falando? Eles vão cruzando aqui, são duas informações cruzadas, nos dois casos você adicionaria o elemento, só que acontece que o ponto de partida que você usou para dar certo não era um ponto de partida válido. Talvez seja o mesmo problema que eu tive lá com um colega, né? Então você vem do zero, do zero no sentido AB, deixa eu desenhar isso aqui que vai ficar mais fácil, né? Falando assim, talvez não fique tão claro. Deixa eu pegar minha caneta aqui só um minutinho. Quer ver? Ó? Eu acho que só de começar, ver seu código agora até me ajudou a entender que talvez pode ter dado errado no código que eu fiz lá e que eu estava discutindo com o nosso colega também, com o Yuri. Olha só a situação. Imagina essa sequência aqui, ó. Já está a sequência pequena. Vamos reconectar aqui que não deu certo a primeira conexão. Liga. Acho que agora foi. Engraçado, tá sinalizando que tá ligado, mas não tá indo. Deixa eu ligar o programa de novo. A gente pega agora. Mas a mesa tá de brincadeira comigo. Última tentativa. Agora foi. Então, deixa eu tirar isso daqui do meio caminho. A sequência que eu imaginei que certamente quebra o seu código, talvez é o que quebre o nosso também, agora eu consegui pensar melhor, é a seguinte: imagina uma sequência aqui de 3 elementos. E você quer que a distância do máximo seja 1. Então a sua sequência aqui seja 1, 5, 8. E a sua seja aqui 2, 2. Pera aí, eu queria não era isso não, deixa eu botar. No lugar desse 8 aqui, botar um 3. Não. Não é isso mesmo. 8 e 5, 6. Então veja aqui, ó, na sua verificação você pega esse primeiro set e avalia ele. Você calcula essas diferenças daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, essas 4 diferenças. Aí você identifica corretamente que isso aqui é um caminho bom. Sair do A1 para o B2. Tranquilo? Depois você faz cruzadamente aqui também. E você vê que o único caminho bom é seguir do A2 para o B3. Então esses caminhos aqui tá bom. Então quando esse primeiro caminho ficou bom, você adicionou nos seus vetor x, você adicionou o A1.
Quando esse caminho aqui deu bom, você adicionou o 2 e depois com aquela condicional você botou o B3 para fechar tamanho correto e você responde yes, tá certo? Só que essa sequência A1, A2 e B3 não dá certo porque essa distância aqui é o viola, aqui é 4. Aqui é a distância 1 menos 5 e módulo é 4, que é maior que 1. Entendeu? É por isso que quando o Enzo guardou no ADP dele de onde veio, ele não cometeu o erro que a gente que não estava guardando cometeu. Porque você poderia realmente ter uma travessia válida do índice 0 para o índice 1 ou do índice 1 para o 2, mas o ponto de partida é importante para ver se você pode concatenar essas daí. Então, individualmente, as informações são corretas, mas elas não batem, né? Então, bota esse input lá, deixa eu limpar ele aqui para você usar. E dá uma testada aí, Yuri. Talvez seja um que vai quebrar também o nosso. Esse aqui, ó, tá? 3.158.226. Deu para entender agora? É importante exatamente não só o que você inseriu, mas de onde você chegou para você poder tentar emendar essa questão da partida, né? Talvez seu código só faça isso. Quando você olha lá, antes de você tentar inserir o preço, fala, peraí, para mim seria esse, o que estava já inserido por último lá no X. É um bom? E tomar cuidado que lá no seu X, se você escolher também mal, às vezes eu poderia ter botado o A1 e o B1, mas se eu fixo só o A1, aí às vezes o B1 era meu caminho. Aí nesse sentido você vai progredindo para uma solução parecida com a DP do Enzo. Entendeu, André? Ok? Não, esse caso é para dar não. Exatamente. Esse caso aqui é para dar novo. É. Então a resposta correta é não, e o meu código, o seu código, acho que o do Yuri também deve estar dando sim. Ok? Justamente a gente não ter levado em consideração na nossa análise de onde veio aquele caminho correto. Deu no? Então tem que achar outro teste que quebra o nosso. Talvez nosso problema seja outro. O do André, como é que a gente está analisando agora, é capaz de ter dado sim. Mas eu fiz esse código, essa análise em cima do código dele, né? Eu tenho que voltar no meio do Yuri e achar uma divergência aí que eu não encontrei durante contas, por isso que eu me embananei, por isso que eu voltei para a abordagem de gráficos, que eu sabia que ia dar certo, né? Mas ainda é bom essas análises que a gente faz para tentar entender por que errou, às vezes a gente aprende tanto ou mais que quando a gente faz o AC, né? Porque a gente tem que entender até onde a nossa abordagem tinha mérito, até onde ela falha, porque às vezes ela falha nesse problema, mas ela é útil para um problema semelhante no futuro, né? Então, também a gente aprofunda nosso conhecimento de DP, de travessia em grafos, é bem interessante. Eu quero saber, por exemplo, por que deu TLE minha DFS. Que bobeira eu cometi na implementação que ela deveria ter, a princípio, passado, né? Maravilha. Senhores, muito boa discussão. Sigamos adiante. Eu vou tentar achar um caso que quebra o meu código e o do Yuri também. E eu acho que esse aqui deve ter quebrado o André. Ele vai testar ali, daqui a pouco ele dá um feedback pra gente. Tô sim. Ah, deu? Perdão, quando você falou, eu não peguei. Perfeito. Você rodou e deu realmente não, né? Maravilha. Então é legal, como eu te falei, a gente tentar entender quais são as características positivas do nosso código, que ele faz de interessante e onde ele pode eventualmente falhar. Legal, foi um bom exemplo esse código do André. Por isso que eu falo para vocês, participem como o André está participando agora e os demais colegas, porque tentando tirar daqui não está saindo, vamos só dar o Alt Tab. Vocês podem, nessa análise que a gente faz dos códigos, vocês aprender um bocado de coisa, né? Entender onde é que as abordagens deram certo, deram errado. Vamos passar para o próximo problema, que foi o último que eu consegui acertar durante o contest, que foi o problema D, né? Que é a divisão polinomial. Então é interessante porque eu já tinha, eu tenho aqui um arquivo que são ideias para botar problemas em contests, né? E esse problema em particular é exatamente igual ele está aí. Eu já tenho ele anotado, já tem uns 4 ou mais anos, né? E eu nunca chego ao mérito dele porque eu nunca consegui fazer uma prova formal que as operações intermediárias da divisão de polinômios ficaria dentro do escopo de um int ou de um long-long. Então, como eu não conseguia fazer essa prova de antemão, eu não queria forçar uma questão que a pessoa é obrigada a usar o Java ou o Python, né? Aí eu fui deixando ele na gaveta. Então, quando eu bati o olho nesse problema, eu falei, mas não é possível. Se eu já tivesse codificado esse problema aqui, pelo menos uma tentativa de solução, eu já tinha passado ele imediatamente, né? Falei, então paciência, é sentar e codificar a divisão de polinômio. Só que aqui eu cometi um segundo erro, que é um erro fatal, que a gente na engenharia de software destaca muito esse erro, né? Na computação nem tanto, que diz que eu não sei exatamente quem é o autor da frase, mas é alguém grande na área que fala que a otimização prematura é a origem de todos os males de um código, né? Então você tenta otimizar um código e nem certo está ainda. E olha a bobeira que eu cometi. Eu fiquei pensando, isso pode dar overflow porque, de novo, essa é uma questão que vem martelando minha cabeça há muito tempo, né?
Falei, ó, os coeficientes vão até no 100 no máximo, mas vai que no meio do caminho esse trem aqui desanda e cresce demais, né? Porque a cada etapa eu vou fazendo um produto e vai fazendo a diferença, daqui a pouco isso aí vai crescendo e tudo, aí eu fiquei com medo disso dar realmente do overflow. Já parti de long em long, mas fiquei com medo disso dar overflow. No meio disso dar overflow, pensei na minha cabeça, só com a cabeça do cristão. Se eu pegar e calcular o MDC entre todos os coeficientes do polinômio, eu posso efetivamente dividir todo mundo por aquele MDC e assim eu vou mantendo os coeficientes na medida do possível num intervalo razoável. Então, fiz toda uma preparação para avaliar os MDCs, fazer a divisão e tudo. Aí, quando eu terminei de preparar isso e fui codificar a divisão, naturalmente deu aqui 3, 2 e 1. Eu falei, oh, meu Deus do céu, não era para medir nada pelo MDC, porque o MDC não altera as raízes, mas altera o produto e a diferença, né? Aí tive que jogar todo esse tempo fora, tentei fazer uma otimização, sendo que eu não tinha passado nem o teste 1. Então foi prematuro demais, né? Se eu tivesse feito primeiro, que é o caminho correto, né? Olha, pode ser que dê overflow, mas no contexto onde o tempo é levado em consideração, é melhor deixar o juiz online me responder isso do que ficar devagando aqui. Eu devia ter escrito a divisão primeiro, mandado, ia passar, que era o pior de tudo, né? Mas se não tivesse passado, aí sim, opa, não passou por quê? Deu um WA? Bem, se é a divisão que não é um procedimento muito sofisticado, né? Não teve nenhum erro de codificação, provavelmente foi de overflow, aí sim eu tentaria uma coisa para fugir do overflow. Mas tentei de antemão para evitar tomar um WA, já que eu tinha tomado dois antes, acabei fui perdendo tempo, né? Então, quando eu tirei todo aquele trecho que eu estava trabalhando com MDC e voltei para um trecho limpo, aí passou. Ou nos exemplos passou e foi AC, mas me levou a perder um tempo razoável, né? Então aqui é um problema onde é que ele realmente não escondeu o objetivo, né? Era para se implementar uma rotina de divisão polinomial, que é a mesma rotina de divisão dos inteiros, né? Entre aspas, né? O mesmo algoritmo. Então é só tomar cuidado aí com os índices, né? Que os laços internos mesmo, eu fiz uma escolha ruim de índices, ficou até meio ruim de ler. Mas se eu escolher corretamente os índices, tendo garantias que os coeficientes são inteiros aqui, do A e do B, então vão dar coeficientes inteiros e com as propriedades da divisibilidade todas garantidas, e os maiores não serem iguais a zero, então realmente não tem nem caso extra para você precisar simplificar lá no começo. Então realmente foi um problema que era para ter feito mais fácil se eu não tivesse. Eu compliquei sozinho o problema, né? O problema não era tão complicado quanto eu tentei resolver. E o tempo que eu despendi aí tentando pensar na maneira de fugir do overflow, ponderar o GCD, botar o GCD, aí ainda tinha codificado o GCD errado por causa dos limites. E é um problema que costuma nos confundir, eu mesmo errei em limites, mas eu para saber pelos próprios test cases, é porque o polinômio você tem que fazer o laço variando de 0 até n exatamente e de 0 a n mais m exatamente. Então tem que botar menor ou igual. E por vício a gente bota sempre menor nos laços, né? Então foi os cuidados que para acertar os laços aí foi só questão de atenção e o próprio teste case já acusaria, né? Mas ter tentado ficar trabalhando com o GCD me custou aí uns bons minutos desnecessariamente. Então o erro que a gente tem que lembrar, não tenta otimizar um código que você não sabe nem se ele está certo ainda. As otimizações no contexto têm que ser reservadas na maior parte dos casos, como aconteceu comigo na questão anterior. Tomou um TLE, aí você vai procurar uma maneira de baixar o tempo, né? Agora você está tomando WA ainda, ou nem passou ainda o código, otimizar é pura perda de tempo e realmente cometi esse equívoco aí durante o contest. Me custou um tempo precioso. Vamos chamar para participar também o Gabriel. Acho que o Gabriel já estava com a mão levantada, eu acabei virando a tela aqui e não vi, Gabriel. Perdão. Oi. Não, o Python no sentido que o Python tem a questão do overflow, ela trata fluidamente, né? Quando não cabe mais no int, no long long, o Python já migra automaticamente para a aritmética estendida, né? Então, você não toma erro de overflow em multiplicações no Python, né? No Python, o que pode acontecer na pior das hipóteses é a multiplicação ficar tão grande ao ponto de dar TLE porque ela demora para ser feita, ou uma falha de runtime aí porque estourou a memória disponível, né? Mas você não precisa mais controlar os limites daí das operações. Então, quando eu pensei nessa questão, como eu falei, para botar no contexto para vocês, na maratona UNB, na seletiva, sei lá, eu fiquei pensando, não, com Python eu posso fazer um gabarito correto, mas será que eu vou ter que forçar? Não é legal você forçar o competidor receber o acesso só porque ele sabe uma linguagem que os outros não sabem, né? Aí eu queria tentar fazer uma prova matemática que o meio, daí as operações intermediárias caberiam todas no long long, mas por que dá? Eu confesso para vocês que eu mandei, mas ainda não tem essa garantia, não sei porque o 100 aqui foi o número que ele escolheu para garantir que esse overflow não vai acontecer. Qual o maior número que pode acontecer no pior caso aí, como o coeficiente intermediário desse polinômio? Tranquilo? Depois eu vou procurar saber se eu consigo provar isso, que é uma questão que já está me perguntando há tanto tempo e acabou aparecendo aqui, vale a pena tentar achar a resposta para ela. Muito bem, vamos continuar com a participação do Luiz Gustavo. Boa tarde, Luiz. Isso.
Isso. Isso. Engraçado, você já me deu informação que eu não sabia. Quer dizer, você pode usar o NumPy durante um contest? Que maravilha, eu não sabia. Rapaz, olha só, interessantíssimo, né? Porque eu achei que a NumPy que é uma biblioteca que não vem na instalação padrão do Python, né? Você tem que instalar ela externamente, né? Então imaginei que ela não tivesse disponível no juiz, né? Interessante, bom saber. Agora, o que deu o problema, imagino que deve dar problema para vocês, é que a NumPy, a princípio, ela opera com aritmética de ponto flutuante, não é? Por default. Então, muito provavelmente é erro de precisão. Talvez vocês botaram para arredondar os coeficientes depois, antes da impressão? É, para transformar inteiro tem que tomar cuidado, né? Porque o typecast para int, se você der o azar de errar para menos, muito próximo ali do valor inteiro, ele vai jogar por floor, né? Tem que usar o round mesmo. Entendeu o que eu tô falando? Eu acho que sim. Que eu imagino que vocês devem ter feito a conversão para inteiro usando o construtor de int, né? Que você pegou assim, o resultado e botou o int e o resultado aqui, não é isso? Mas se você está aqui, você deu azar para o resultado ser 24.99999, em vez de ser 25, ele vai te retornar 24. Aí dá o WA. Então você tem que usar o round. Aí sim, o int do round, porque o round é uma função engraçada que ele arredonda para inteiro, mas ele devolve em ponto flutuante. Aí se você fizer isso aqui, aí o resultado vai dar 25. Testem aí que eu acho que vai passar. É, o round é por arredondamento mesmo, aquelas regras, né? Acima de ponto 5 ele vai. Porque o erro, quando acontece, ele é muito pouco, né? Ele vai estar lá na terceira, quarta, quinta, sexta casa decimal. Então você vai errar por muito pouco. Então se você arredondar, aí se você tiver nessas vizinhanças assim, o erro for muito pequenininho, ele traz para o lugar correto. Porque esse daqui é equivalente ao floor, né? Você descartar a parte decimal. Isso aqui, ó, seria equivalente a você ter feito um floor do resultado, tá certo? Que é descarte a parte inteira, a parte decimal, né? E é justamente nesses casos que dá diferença. Eu acho que vocês trocarem para aqui a função de arredondamento e depois, eu acho que a round está dentro da math, se eu não me engano. Se não já não estiver dentro do Python, está dentro da math, tente aí rapidinho que eu acho que deve passar. Mas bom saber, no Python tem umas funcionalidades interessantes, né, de matrizes, inversão de matrizes e tudo, resolução de sistemas lineares aí que num problema pode acelerar bastante o gabarito. Eu uso a NumPy não para competição, né, mas para fazer os códigos das pesquisas que a gente faz, né? Eu costumo usar o Python com o NumPy, então é bom saber que ele está à disposição pelo menos aqui no Netcoder. Pode me ajudar aí em algum momento. Deixar os colegas corrigirem aí o código que eu acho que vai passar. Enquanto isso, a gente passa para as próximas. Eu fiquei batendo cabeça nessa aqui e estou casualmente chateado comigo mesmo, porque eu já fiz um problema praticamente idêntico a esse daqui. Eu não sei se a minha memória está me traindo, mas tinha um problema de uns cavaleiros que enfrentavam os dragões e era mais ou menos isso, era bidimensional e os limites aqui já sugerem, é uma solução a princípio gulosa, era para funcionar aqui, tentei 3 abordagens, não deu certo, depois tentei corrigir 2 delas, deu errado, acho que tomei 5 WA aqui se eu não estou enganado. Cadê? Isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 e não passou a danada. Bem chateado que eu estou vendo que das duas uma, ou eu realmente estou confundindo aqui minha cabeça. De novo, a experiência pregressa às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Pode ser que o problema que eu vi é muito parecido, mas não é idêntico. Ou eu realmente tentei em algum momento alguma coisa certa e falhei miseravelmente na implementação. Tanto é que, de antemão, como eu também não vi ninguém da turma que acertou ele, pode ser que eu estou enganado, me corrijam. Mas se ninguém tiver acertado, se alguém tiver acertado, nem me conte, porque eu vou tentar mais tarde. Depois do almoço eu vou tentar. Eu tenho mais uma ideia aqui antes de desistir, ainda com a abordagem gulosa. E a abordagem gulosa é triste por causa disso, né? Que ela é fácil de pensar, fácil de implementar e fácil de tomar WA também, né? Porque se você não tiver propriedade exata. E aqui tem que ser, realmente aqui da turma, eu acho que ninguém acertou. O Thiago acertou, mas ele não está na turma. Eu quero testar ainda a minha ideia para ver se ela vai passar antes de desistir e tentar, de repente, uma abordagem via programação dinâmica ou alguma coisa usando. Eu até pensei em usar uma árvore de segmento, mas ia dar tanto trabalho. Eu falei, não, isso aqui tem que modificar uma árvore de segmento aqui. Eu estou achando excessivo, porque me parece que dá para fazer isso de um jeito um pouco mais razoável. Eu tenho até uma ideia aqui, mas ia codificar, faltava 5 minutos para começar a aula. Eu falei, vou esperar, depois da aula eu tento. Mas um problema interessante para quem não leu, você vai ter uma sequência de caixas, que são caixas com
largura e altura de A e B, e tem, não, são pedaços de chocolate, e as caixas são aqui a segunda sequência. E você quer encaixotar esses chocolates, você pode usar uma caixa para cada pedaço de chocolate, e você tem que respeitar aí que o chocolate tem que caber dentro da caixa. E essas restrições, como eu falei, é um problema simples de ver, se você e você quer saber se é possível, né, distribuir de alguma maneira todos os N chocolates, né? Eu não vou falar muito mais, que de novo, posso estar errado na minha interpretação, mas o limite 2 10 a quinta sugere que o algoritmo tem que ser linear, ou n log n, ou seja, e essa é a base dos algoritmos gulosos, né? Se você ordenar adequadamente, você consegue fazer isso, né? Depois da ordenação, olhar cada elemento uma única vez. Essa olhada vai ser linear aí, ou talvez logarítmica. Então, a natureza é isso, né? Isso aqui certamente não permite uma abordagem quadrática. Não dá para fazer, por exemplo, knapsack aqui, porque os valores são muito grandes e é quadrático, e além de ser grande o número de elementos aqui, os valores também não permite nada de usar uma variante da mochila binária. Então eu imagino que é uma coisa gulosa que eu ou fiz mal aqui ou estou ignorando alguma propriedade importante aí. Mas infelizmente não passou. E perdi muito tempo. Quando eu fui olhar já, no fim do conto, passei o olho na F e falei, puxa vida, se tivesse olhado essa F, tinha feito com o pessoal mais inteligente do que eu, que notou que poderia passar a F, como foi o caso aqui do nosso colega Enzo. Falou, vou logo fazer a F, que a F pelo menos é mais direta, mais teórica, mais conceitual do que essa daqui. E depois, se der tempo, eu volto para E, né? Se eu tivesse feito isso, eu tinha feito a F também, porque, a menos que eu li errado, que eu também li muito rapidamente, o Enzo me corrige se eu estiver errado, é um problema de componentes fortemente conectados, ou Enzo? É isso? É, exatamente. Eu bati o olho e falei, não é possível, um problema de SCC aqui. Quando eu olhei, já não tinha tempo mais para fazer o código. Eu olhei só de curiosidade e falei, já que eu não consegui a E, eu vou bater o olho na F só para me arrepender. E foi dito e feito. Se tivesse lido na ordem contrária, tinha feito essa e depois batido cabeça na E, né? Então o terceiro erro hoje foi o contexto de eu cometer erros. Erro, primeiro, de tomar cuidado quando a gente for criar o test case, de ter certeza que o test case está certo. E cometi o erro de tentar otimizar prematuramente o código, que eu não tinha nenhuma versão, nem AC, nem WA, nem nada. E o terceiro erro aqui foi, sabendo que a minha primeira abordagem na E deu errada, ao invés de ficar insistindo, ainda mais que guloso, a gente tem essas nuances todas, podia ter avançado a leitura, olhado o scoreboard, que eu parei de olhar o scoreboard para não ficar ansioso, agora acabei fazendo besteira. Se eu tinha olhado no scoreboard, falei, ó, o pessoal tem acertado F aí com uma certa frequência, vale a pena bater o olho lá. Teria entendido que esse é um problema de SCCC, um problema conhecido de grafos, né? Componentes fortemente conectados em grafos direcionados. Certamente teria conseguido passar esse código aí com a C, aí voltaria para minhas tentativas na E, que poderiam dar fruto ou não, no caso nem deu, né? Então realmente cometi vários erros aí, alguns que eu inclusive já conheço, né? Isso faz parte do nosso treinamento, né? Do nosso estudo. O fato de saber que uma técnica não funciona ou não é a melhor abordagem, às vezes por pressa, por descuido, ou às vezes cabeça dura mesmo, né? Você acaba usando novamente aquela técnica para se relembrar. Realmente eu estou batendo cabeça, né? Tomou o primeiro WA e você ainda não tem certeza absoluta por que aconteceu esse WA, deixa para depurar essa sua solução no segundo momento. Olha o próximo problema rapidinho ali, que às vezes você só troca a ordem, né? Faz o que você já tem um pouco mais de certeza e volta para depurar depois, né? Nesses contextos individuais tem que ser assim, né? No contexto coletivo, você está em trios, ali aí é uma coisa, falar, pessoal, dê uma olhada aí para frente que eu vou centrar aqui nessa solução, aí você libera os outros dois para dar um pouco adiante, é outra coisa, né? Mas estando sozinho, você não pode dar esse luxo de ficar depurando um código sem ter certeza que você vai conseguir, quando tem outros que você poderia ter escrito uma solução aí mais imediata, né? Eu nem tenho aqui para mim um código de SCC pronto, mas às vezes já tinha, né? Uma pessoa tem aí na biblioteca, no notebook chama SCC, então você codifica um problema como esse aqui com uma certa facilidade, né? Você já tinha um Enzo, você fez de cabeça? Já a parte da SCC já resolvida, né? Depois foi só contar aí os vértices direitinho, né? Uhum. É, não deixa de ser, né? O importante é que deu certo, né, Enzo? Às vezes que eu te falei, para pensar com clareza e simplicidade, não tem jeito. Na hora do contexto, às vezes você fala. Você até tem aquele feeling, fala, eu sei que dá para fazer menos complicado, mas não é hora para pensar muito no sentido de gastar tempo sofisticando. Aí vale a pena você fazer, como eu vou fazer nos meus códigos errados e aqui no Guloso também. Bem, agora que eu tenho tempo, eu vou tentar fazer a menor solução que tenha todas as propriedades que deve, que esse estudo a longo prazo vai ajudando a gente ter essa simplicidade durante o contexto, né?
Então vale a pena aí você ver as soluções dos colegas e tudo, e mesmo já tendo acertado o problema, esse é um outro exemplo que a gente está dando hoje de um problema que você acertou, mas ainda tem espaço para aprendizado, né, para melhoria. Maravilha? Claro que na hora do contest você está lá na maratona, está na OBI, está em algum lugar, o código bom é código AC, né? Aceitou, está excelente, mas depois a gente ganha na questão do tempo, né? Maravilha, senhores. Então, essas foram as questões do contest. Eu vou codificar a F depois. Essa aqui, com um pouquinho de tempo, eu passo ela com certeza. A E, eu vou bater cabeça ainda. Já que eu insisti na teimosia, eu vou ser um pouco mais teimoso aí. Vou tentar pelo menos a última ideia que eu não codifiquei ainda. Dando errado, aí eu vou procurar uma abordagem diferente. E na pior das hipóteses, até lendo o editorial, aí eu boto esses códigos todos pra gente aqui no nosso repositório. Certo, pessoal? Alguma última participação? Alguma última colocação? Então é isso, pessoal. Acho que temos aí de. Oi, quem? Ah! Cadê os colegas que fizeram com o NumPy? Deu certo aí? Ainda não? Diminuiu o WA? Oh meu Deus, aí tá bravo demais. Depois eu vou olhar isso também, fiquei curioso. Me mandem um link de vocês no Whitecoder que depois eu vou olhar esse código no NumPy aí pra ver se a gente consegue melhorar ele de alguma maneira. Pensei que ia resolver o negócio, também foi piorar, né? Legal. Então fica aí mais um contexto de aprendizados pra gente. Eu espero que vocês peguem essas coisas que a gente comenta aqui, que é muito importante, que às vezes não é só a questão da técnica, do código, do algoritmo, mas sim as posturas que a gente adota, os caminhos que a gente tenta, por que eles dão errado, por que dá certo. Os colegas não chegaram a obter o AC, mas saber que a NumPy está à disposição durante o contexto é uma informação utilíssima, né? Que certamente não foi agora, de repente, a solução para o problema para eles, mas pode vir a ser em outros, né? E a gente entender as limitações da NumPy, onde é que ela dá certo, dá errado. Como o Enzo citou aí, é um código que foi AC, mas pode de repente ir por um caminho um pouco mais simples, que vai nos ajudar em tempo de escrita do código, também de evitar corner cases. A estratégia geral aí de olhar as questões, tudo é aprendizado, né? Então quando a gente vai estudando mais, a gente perde um pouco daquela sentimento inicial de eu tô errando, não tô indo bem, peraí, olha quanta coisa eu tenho para ainda trabalhar, para melhorar, para otimizar aí no meu processo de escrita de código e de solução de problemas. Se você ficar com essa mentalidade, naturalmente você vai crescer e muito, né? Tem muito espaço para aprendizados aqui. Último recado rápido. Semana que vem, se eu não estou muito enganado, é semana que vem é a primeira fase do Google Code Jam. Não deixem de participar, pessoal. Muito importante que vocês participem do Google Code Jam. É um evento muito interessante. Também muitas questões legais. A primeira fase eu tenho certeza que vocês todos vão conseguir os 27 pontos aí para classificar para a fase 1, né, nas fases pré-classificatórias. Então, registrem-se, por favor, e participem. Oi, André, pode falar. Tem sim a fase classificatória, André, ela é de 2 dias e pouco. Acho que é um dia, não, um dia e pouco, é 27 horas. Então tem tempo de. Tem, 27 horas, ela é bem comprida a primeira fase. Porque ela, inclusive, se eu não estou muito enganado, é porque eu nunca usei desse expediente, a gente nunca precisou. Ele vai começar aqui 6 dias, exatamente. Deixa eu passar o link para vocês. Não sei se o link vai vir bom para vocês porque eu estou logado, né? Mas confira aí para mim, por favor. A primeira fase pode ter ajuda, eu acho, André. Se eu não estou enganado, dá uma olhadinha nas regras. O importante primeiro é mais para trabalhar. E ele tem, geralmente são 4 ou 5 problemas. Ele tem pontuação parcial. Isso é legal, por exemplo, um problema que a solução é n log n. Mas, pega esse próprio problema que a gente está resolvendo aqui. Ele bota uma versão, uns limites para você poder conseguir resolver quadrático alguns test cases, né? Então, se resolver quadrático, você ganha tantos pontos. Se resolver ele na íntegra, você ganha tantos pontos. Então, ele tem pontuação parcial, né? No link que eu botei para vocês aí, dá para vocês acessarem os dos anos anteriores. Aí o total de distribuição aí de pontuações parciais entre os diferentes problemas dá 100 pontos. Na primeira fase, quem fizer 27 ou mais passa. E eu acho que todos vocês estão em TEP aqui, certamente os 27 pontos vocês conseguem, né? Aí na fase 1, 2 e 3, aí é por classificação, né? Na fase 1 são 3 rounds e cada um pega os 1.500 melhores. Então os 4.500 melhores passam para a fase 2. Na fase 2 pega os 1.000 melhores. Na fase 3 pega os 25 melhores que vão para os Estados Unidos fazer presencial a final. Então é mais ou menos isso, e o único requisito é ter uma conta do Google, né? Então é realmente. É um dos poucos que eu posso participar oficialmente ainda, então eu gosto muito de participar do Google Code. Tenho o do Facebook, mas nunca deu certo eu participar. Eu nem tenho conta no Facebook, fiz uma só para escrever e na época eu não pude participar do Google do Facebook. Eu acho que eu cheguei. Eu comecei a fazer e tive que sair, alguma coisa aconteceu.
A primeira fase vai começar, se não me engano, sexta, é sábado à noite. Tem o calendário direitinho aqui. No meu contador aqui faltam 6 dias, 8 horas e 3 minutos para começar o round qualificatório. Então, por favor, aí, todos que puderem, façam essa etapa. Tem, exatamente. O registro você vai logar aí com o Google e como é a sua primeira participação, André, ele vai te pedir alguns dados aí interessantes no sentido do número da sua camiseta, caso você ganhe a camiseta aí na fase 3, se você quer receber proposta de emprego, com as bobagens de perfil aí, rapidinho você consegue fazer. Já? Então tá excelente. Já apareceu o contador para o round de qualificação? Que o meu aqui, nesse login que eu te passei, tá lá no canto superior esquerdo. Ó. Falta 6 dias, 8 horas e pouco. Então, perfeito. Então você já tá registrado aí. Agora é só esperar abrir as questões. Maravilha, pessoal. Vai. E no seu Gmail vai chegar também os e-mails te lembrando que falta tantas horas, o e-mail que começou. É só entrar nessa página aí que ele te leva para a área de problema. É que nem o Netcoder, né? Quando começa o contest, essa página muda. Tranquilo? Ah, maravilha. O Luiz Gustavo botou aqui no chat a solução com o NumPy. Eu vou dar uma olhadinha nela mais tarde. Pessoal, sigam um bom exemplo aí do seu amigo André e se inscrevam também no CodeGen, tá bem? Se deixar para depois, acaba esquecendo. Você até quer participar, mas não registra agora, esquece e depois não dá tempo, né? Então registrem-se, por favor, participem dessa primeira fase. E a gente pode fazer, inclusive, na semana posterior ao CodeGen, o Upsolving aqui das questões. Vai ser legal a gente discutir aí as nossas soluções também no evento, tá bem? Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Vamos encerrar então nosso encontro de hoje. Estamos caminhando, infelizmente, para o fim do semestre, né? Tem muita coisa legal ainda para estudar e para participar. Tem sido um semestre bastante interessante. Está sendo elaborada a lista de oferta do ano que vem, do semestre que vem, né? O primeiro de 2022. Assim que eu tiver a confirmação do meu horário vai mudar. Eu digo para vocês como vai ficar a questão de TEP. Talvez a gente tenha que voltar para o meio da semana. É o mais provável, mas aí eu confirmo com vocês direitinho aí. O conteúdo já está fechado, vai ser strings, né? Mas o dia e a hora a gente vai combinar direitinho. Eu quero arrumar uma solução que fique boa também para os nossos amigos aí do campus da C. Ribeiro continuar participando. Mas a gente conversa isso aí na próxima semana quando eu tiver um posicionamento da coordenação da FGA. Tá bem? Muito obrigado a todos, um bom fim de semana aí, um bom descanso e nos vemos na próxima semana. Valeu, muito obrigado.